Muito bem, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e convido vocês agora para a gente ver qual é o conteúdo que nós temos para a nossa aula. Aula 21, revisão e avaliação. Muito bem, vamos então revisar os principais pontos, os principais conteúdos abordados dentro dessa unidade. Vamos de aula. Muito bem, então, para iniciar esse momento de revisão, a gente vai relembrar aqui sobre a dança, né? Que essa unidade foi toda dedicada à dança. Então, a dança, ela é uma das expressões artísticas, como vocês vão observar aí na cartela, é uma das expressões artísticas mais antigas, considerada a segunda arte entre as 7 artes elencadas pelos especialistas. Então, a dança ela é muito importante, tanto é que ela está ali no mesmo patamar de importância de artes como, por exemplo, a pintura, a arquitetura, a música, o teatro, ok? Então, para relembrar, né, a história da dança, a gente vai relembrar o fato de que ela está presente nesse contexto, né, da humanidade desde a nossa existência aqui nesse mundo, né, lá nos primórdios da criação. E aí a gente vai relembrar o período das eras paleolítica e mesolítica, que data ali de 9.000 e 8.000 antes de Cristo. Então, né, nessa época da nossa história, a gente remete às danças primitivas, que as pessoas, né, elas utilizavam-se desses gestuais, desses ritos ali, primeiramente nessa época, para garantir a sua sobrevivência. E como que eles faziam isso? Eles pediam durante esses ritos, durante essas danças, proteção, né, aquilo que eles acreditavam como divindades, para proteger o seu meio de sobrevivência, que era a forma como eles se alimentavam naquela época, ok? Então, passando um pouco mais da nossa história, a gente já entra numa outra era, que é a era que vocês vão observar aí, que faz parte do período neolítico, que data de 6.500 antes de Cristo, né? Então, nessas artes rupestres que vocês observam aí na figura, que são essas gravuras aí nas rochas, né, nas paredes das cavernas, a gente consegue observar como que eles se posicionavam ali, né, durante esses ritos, durante essas danças. Então, logo no início, né, nas eras anteriores, eles utilizavam-se desses ritos, desses gestuais, para poder pedir ali proteção. Então, eles utilizavam a dança como um amuleto de proteção para garantir o seu meio de sobrevivência. Nesse período neolítico, eles já utilizam-se da dança para reverenciar as divindades, para agradecer por uma boa colheita, pela fertilidade dos rebanhos. Então, aqui a gente já tem uma característica de utilização da dança justamente como forma de agradecimento, como forma de celebração, né, por uma boa colheita, pela fertilidade dos rebanhos, ok? Então, passando um pouco mais agora, avançando um pouco mais na história, a gente entra na parte das danças milenares. Então, vamos ver que as danças milenares são aquelas que ocorrem em civilizações da antiguidade, como na Índia, no Egito, na Grécia e lá em Roma. Para esses povos, dançar tinha um caráter sagrado e o seu maior objetivo era reverenciar as divindades. Então, nas danças milenares, a gente consegue observar aqui justamente essa reverência à divindade, reverência ao sagrado, né? Então, eles utilizavam a dança justamente para reverenciar o sagrado. E aqui também, antes de falar das danças milenares, remetendo a essa época, né, da Índia, é importante falar que antes disso, o povo do Egito, né, lá que data de 5.000 anos antes de Cristo, eles utilizavam-se justamente da dança para reverenciar os seus deuses, né, que muitas vezes estava associado ali à fertilidade, estava associado também à dança, né, à música. Então, agora
passando, né, um pouco mais na história, a gente vê sobre a Índia, que data de 2000 anos antes de Cristo. Então, na Índia, né, os vários estilos de dança sempre estavam relacionados a deuses, com origem na invocação, por exemplo, a Shiva, que é o deus da dança, e essas expressividades corporais, né, esses gestuais, a gente observa principalmente aqui representada nessa imagem, que eles utilizam o seu corpo todo, como um todo, para reverenciar essas divindades. Então, os movimentos das mãos, dos pés, da cabeça, a expressão do seu rosto durante a dança, para onde eles olham. Então, tudo isso é utilizado, o corpo todo é utilizado para reverenciar essas divindades, ok? Agora, passando um pouco mais, saindo ali da Índia, a gente vai para a Grécia, que é justamente para esse período aí do século 7 a.C. até o século 3 a.C. Então, na Grécia, assim como no Egito e na Índia, eles também utilizavam-se da dança para integrar esses rituais religiosos. E os cidadãos gregos, eles gostavam tanto, né, davam tanta importância para a dança, que eles acreditavam no poder das danças mágicas. Tanto é que eles passaram a utilizar máscaras, né, durante as suas apresentações e dançavam para os seus inúmeros deuses. Então, a dança, principalmente na cultura grega, ela é muito valiosa, né, é olhada ali com bons olhos. Agora a gente vai para um outro período, né, que fala sobre o período da Roma Antiga. A maior parte da população ali de Roma era integrada de soldados, e esses soldados, eles acabavam por desprezar a dança, né, porque eles achavam que a dança era algo muito intelectual. Então, tanto a dança, quanto a música, a poesia, tudo isso que é levado mais para o ramo das artes, era desprezado por esses soldados, porque eles achavam que essa imagem não competia com a imagem de soldados, porque eles preferiam, no lugar de cultivar essas artes, eles preferiam cultivar as lutas entre os gladiadores. E dessa forma a gente já vê ali um declínio da utilização da dança ali dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, perdendo essa característica, então, inicial da dança relacionada a uma prática sagrada. Ok? Então, agora a gente entra num outro período da nossa história, que é o período da Idade Média, que data de 476 a 1453, né? Então, a dança nesse período foi meio que banida, né? Foi proibida justamente por conta de que os gestuais da dança eram considerados gestuais muito sensuais, e isso trazia uma ideia de algo pecaminoso, o que a igreja na época proibia, né? Obviamente, o pecado não era compatível com uma vida de santidade, digamos assim. Como a dança estava relacionada nesse período como algo já pecaminoso, isso era proibido. Só que essa prática ela não foi abandonada pelos camponeses, que era aquela população mais pobre, né, dentro de uma sociedade. Mas, passando um pouco mais, né, na história, a gente entra na parte do Renascimento, que é justamente quando essa dança ela vem ressurgindo, né, dentro da sociedade. E olha só que interessante, nesse momento a dança ela já passa a ser apreciada pela nobreza, ou seja, pelas classes sociais mais altas, e ela ganha ali uma característica social, tornando-se ali uma dança mais complexa, onde começam a existir estudos ali específicos da dança, né, organizados ali por grupos, e aqui a gente vê a origem do balé acontecendo, né? Passando um pouco mais, a gente vai ver sobre o romantismo, que data do século XIX, né? Nessa parte aí da história, a gente vai ver a transição do balé dos salões dos palácios, saindo, né, desse ambiente ali, para se tornar um espetáculo. Por quê? Quando o balé surgiu, ele era uma dança que era praticada justamente naquelas grandes festas que dava ali dentro
dentro dos palácios, né? E aqui a gente já vê essa configuração se desfazendo, justamente porque nas óperas, né, onde eram tocados ali as músicas clássicas, era quase que obrigatório ter uma apresentação de balé, né, ter a inclusão de um número de dança, ok? Então aqui a gente já vem vendo a retomada da importância da dança dentro desse contexto social. Agora, trazendo um pouco mais próximo da nossa época, lá no século XX, a gente se depara com a dança moderna. Aqui já ocorre uma ruptura desse balé mais clássico, onde os movimentos corporais eles vão ser muito mais explorados, né? E vai existir também um estudo mais aprofundado das possibilidades motoras do corpo humano, onde isso vai gerar justamente a inclusão de novos gestuais. De fato, explora-se muito mais o corpo humano e as suas possibilidades. E aqui também os solos de improvisação eles vão ser bastante frequentes nas apresentações de dança, ok? Então, aqui a gente já vê uma nova configuração de dança surgindo, né? Aquela dança mais clássica, né? Não deixando de existir, mas perdendo um pouco desse palco, e aí entrando mais a questão da improvisação. E é justamente nesse momento que surge uma figura importante dentro da história da dança, principalmente da dança moderna, que é a Isadora Duncan. Como vocês vão observar aí nessa imagem, né, representada aí pela Isadora Duncan, que viveu ali entre os anos de 1878 e 1927. Ela foi responsável por provocar uma imensa renovação, porque a sua dança, ela trazia essa leveza, essa fluidez, era uma dança mais ligada à vida real, tanto é que ela é muito lembrada por ela abandonar o uso das sapatilhas, né, que é uma coisa muito mais formal dentro da dança, e ela dançava, fazia suas apresentações descalça, né, justamente para representar esse rompimento ali com aquele balé mais clássico, ok? Agora, falando sobre a dança contemporânea, que data, né, dos séculos XX, final do século XX, início do século XXI. Então, como dança contemporânea, é considerada toda a dança que surgiu a partir dos anos 60 do século XX. E os criadores contemporâneos, né, da dança contemporânea, eles vão misturar teatro, vão misturar dança, vão tirar também aquela figura do solista, ou seja, de uma apresentação solo, e aí, nesse caso, nessas apresentações em grupo, a gente vai conseguir observar muito mais essa igualdade no papel do homem e da mulher ali frente ao palco, ok? Muito bem, então vamos continuar aqui falando agora sobre a dança no Brasil. A dança no Brasil, as danças brasileiras, elas surgiram justamente da fusão de inúmeras culturas, como a europeia, a africana, a árabe, e aí juntou toda essa cultura e ali fez essa junção junto com a cultura indígena, que é a cultura oriunda do nosso próprio país, né? Então, com isso, a gente observa aí que o nosso país é muito extenso em território e existem diversos estilos de dança explodindo no nosso país, como o samba, o frevo, o forró, o boi-bumbá, que é daqui da nossa região. Agora, falando sobre a dança na educação física, a gente vai ver a dança sendo explorada desde os primeiros anos ali, que se ingressa nesse mundo de estudos, né? Através, por exemplo, de atividades rítmicas e expressivas que a gente aprende lá na nossa infância, né? Tomando consciência corporal, e através dessa consciência corporal a gente consegue desenvolver diversas habilidades. Muito bem, agora que a gente falou sobre a história da dança, vamos relembrar aqui os principais elementos que compõem a dança, que são o movimento corporal, o espaço e o tempo. Falando sobre o movimento corporal, esse primeiro elemento aí que a gente elencou, o movimento corporal ele vai remeter às variedades, né, de posições que o corpo faz com referência a um ponto. Ao falar de dança, trata-se de movimentos básicos exercidos, chamados de rotações e translações. Vamos relembrar os principais pontos que compõem o movimento corporal. A quinesfera, né, que é aquelas possibilidades de movimentações sem que haja um deslocamento. O fluxo, que se trata daquela
contração muscular que a gente exerce durante o movimento, se mais contido ou mais fluido, os giros, né, que é essa capacidade de rotacionar o corpo no próprio eixo, os saltos, que são movimentos que vão deixar o corpo temporariamente suspenso, sem suporte, o eixo, que possibilita aí esse estudo da sustentação e do equilíbrio durante a dança, e a questão do peso, né, que pode causar essa sensação de estabilidade ou instabilidade. Ok? Muito bem, relembramos aqui então os principais pontos, agora a gente vai explorar a questão do espaço, que pode ser a relação entre o corpo e o espaço, que é o ambiente no qual você está, o corpo em relação ao seu próprio corpo, ou em relação a outro corpo, e o corpo e um outro objeto. E falando sobre espaço, o que a gente pode explorar dentro dele? Os níveis, né? Alto, médio, baixo, a dimensão, né? No que diz respeito ao comprimento, altura, amplitude, também a direção, que é o sentido para onde esse movimento ele vai seguir, partindo sempre do centro do corpo, a questão de deslocamento, que pode ser feito de formas variadas, como saltando, andando, correndo e etc. Ok? Agora falando sobre o tempo. É a velocidade que são executados determinados movimentos. Esse tempo ele pode ser rápido, moderado e lento, e é uma qualidade bastante subjetiva, pois deve-se sempre ter um parâmetro de comparação para definir o que é rápido e o que é lento. E para a gente resumir tudo isso, vamos relembrar aqui o vídeo da participação da professora Marta. Vamos lá. Muito bem, então a gente conseguiu aí visualizar melhor todos esses elementos aí muito bem demonstrados através dos gestuais durante essa apresentação de dança. Agora entrando num outro assunto, a gente vai para conhecimento, né, e relembrar ali os pontos abordados a respeito da rumba. Então, a rumba, o que vem a ser? Vai ser aquele ritmo musical e o tipo de dança que é tradicional de Cuba e cujas raízes são africanas. Seu nome é derivado da palavra espanhola rumbear, que significa se divertir ou ir a uma festa. Então, falando aqui sobre a história da rumba, né, os historiadores de danças, eles acreditam que os escravos africanos inventaram a dança assim que chegaram em Cuba, possivelmente no começo dos anos 1500. Então, aqui a gente já consegue pegar duas informações importantes. Primeiro, quem criou a rumba foram os escravos, né, que vieram ali da África, onde foi criado em Cuba, mas sofrendo grande influência dessa cultura africana. Então, a dança ela era tão selvagem e fortemente sensual que chocava muitas pessoas das classes mais altas, chegando o governo a bani-la. E lá em 1920, a dança voltou a ganhar popularidade e esse banimento foi ignorado. Então, depois desse momento aí, né, a rumba ela foi se expandindo e foi ali para a região dos Estados Unidos, onde a música e a dança latino-americana se tornaram populares no final dos anos de 1920. E o responsável por isso, um dos principais responsáveis por isso foi o Xavier Cugat, que ele era um maestro, né, e com a sua orquestra ele tocava ali em lugares muito conhecidos, né, em Los Angeles e também nos primeiros filmes falados. E com isso trouxe essa popularidade muito
acentuada para essa música latina. E lá em 1930, uma música chamada The Peanut Vendor, ela foi tocada ao ritmo da rumba, e isso se tornou um hit instantâneo, tornando então essa dança muito mais conhecida ali no cenário dos Estados Unidos. Agora, passando para o cenário dessa ampliação do conhecimento dessa dança lá na Europa, nós vamos ver que Pierre e Doris Lavelle são creditados como os que trouxeram a dança à Europa em 1930. Monsieur Pierre era o professor de dança mais famoso de Londres e, naquela época, o seu entusiasmo pelas danças latinas era contagiante. A rumba se tornou extremamente popular em Londres e rapidamente ganhou fama por toda a Europa. Então, ele foi responsável ali por expandir, né, por conta dessa paixão que ele tinha pelas músicas latinas, né, pela dança da rumba, por expandir esse conhecimento ali na questão da Europa. Agora, falando sobre a base coreográfica da rumba, apesar da rumba ter sido modificada e humanizada, né, ao longo de vários anos consecutivos, a verdade é que a base de sua coreografia se manteve, onde uma mulher utiliza os seus encantos e técnicas de dança exímias para seduzir um homem, dando início a um verdadeiro jogo de sedução na pista de dança. Então, aqui, apesar de ter sofrido grandes variações ali na forma como se dançava a rumba, né, para os dias de hoje, a gente vê que essa característica da sedução, do jogo do quadril acontecendo, permaneceu. Agora vamos ver quais são os instrumentos que dão ritmo à rumba. A rumba usa 3 tambores chamados tumbadoras ou congas, os quais são originários de Cuba e se distinguem do tambor africano, que possui chaves. Então aqui a gente vê a utilização de instrumentos muito simples, né, que são os tambores, justamente porque a população, né, o povo que criou essa dança é um povo muito simples, né, eram os escravos africanos, né, que estavam ali em Cuba, então eles utilizavam-se desse instrumento muito simples para dar ritmo a essa dança tão maravilhosa. Falando agora sobre as variações dessa dança, a rumba de salão que conhecemos hoje é, na verdade, o zon ou danzon, que são mais lentas e não tão sensuais como a original. O zon era mais popular em meio à classe média cubana, e o danzon, que é mais lento ainda e refinado, era o favorito das classes sociais. Então aqui a gente observa essas adaptações que aconteceram para essa dança ela ser aceita nas classes sociais mais altas, né? Então eles diminuíram o ritmo da dança, tiraram aquela característica da sensualidade muito acentuada, justamente para se encaixar dentro desses padrões, ok? Então, para que a gente relembre aqui o ritmo da rumba e como se dança a rumba, vamos ao vídeo. Muito bem, então aí vocês viram, né, essa explosão cultural acontecendo durante a apresentação aí da dança rumba, né, o quanto que de fato ela é uma dança contagiante, uma dança apaixonante, apesar de ter sofrido aí essas modificações ao longo do tempo, né, perdendo um pouquinho da sua essência, mas ela continua sendo muito maravilhosa. Espero que vocês tenham conseguido aí relembrar junto comigo os principais pontos, os principais conteúdos abordados dentro dessa unidade. Eu fico por aqui nesse momento e desejo a vocês ótimos estudos.